Olá, tudo bem com vocês? Então, nós vamos finalizar a aula de EAS com a parte da análise microscópica. Lembrando que nós paramos na análise química e agora, nesta aula, nós vamos ver a pesquisa de sedimentos anormais da urina através da microscopia. E nós vamos iniciar hoje a citologia urinária, que é um exame bastante importante para investigar os carcinomas uroteliais. Na aula anterior, nós vimos a formação da urina através dos órgãos uropoéticos, lembrando que essa urina é muito importante porque ela vai dizer muito sobre vários aspectos patológicos do indivíduo. Então, é necessário a gente se ater bastante neste exame, que é um exame bastante antigo, como eu disse anteriormente, mas que lança mão aí muitas vezes de outros exames, porque já dá um horizonte ali no diagnóstico daquele paciente, ou seja, já dá um possível segmento para que o médico consiga, então, definir o que está acontecendo com aquele indivíduo. Relembrando um pouquinho do que a gente já conversou sobre a análise da urina, nós temos então como principal objetivo analisar três aspectos: o físico, o químico e o microscópico. Na análise física da urina, nós então vamos perceber a coloração dessa urina. Então, se essa urina ela está na coloração normal, que é padronizada como amarelo citrino, amarelo claro, ou se essa urina tem alguma coloração aí já normal, como avermelhada, alaranjada, esverdeada. Então, essa análise entra no aspecto físico. E também quanto ao aspecto se é límpido ou turvo. Então, isso a gente também consegue aferir ali naquela amostra de urina. Se tem uma turbidez aí, então a gente vai lançar a mão da análise microscópica para saber por que está tão turva essa urina, quais são os elementos que estão presentes nessa urina. Só relatando um pouquinho sobre a densidade. A densidade, ela está dentro do aspecto físico, porque é uma característica da matéria. O que é matéria? Tudo aquilo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. Lembra disso? Lembra lá do ensino fundamental, do ensino médio? Vamos relembrar um pouquinho. E essa densidade, então, vai me dizer o quanto, a relação entre massa e volume. E é uma característica da matéria, uma característica específica da matéria. Então, entra dentro do aspecto físico, sim. Até uma aluna me perguntou, mas não é uma análise química? É uma análise química porque a gente consegue medir essa densidade pela fita reativa. Lembra da fitinha reativa que a gente consegue ver pH, bilirrubina, enfim. A gente também consegue, o aparelho consegue medir a densidade, que é uma característica da matéria, uma característica física da matéria, tá? Quando eu coloco dentro da análise química, é porque a fita reativa consegue detectar essa densidade. Tá? Espero que eu tenha conseguido explicar um pouquinho mais. Lembrando que a densidade ela tem dentro do trato renal, o significado de a possibilidade do rim, a capacidade do rim reter urina, e diluir essa urina, de concentrar ou diluir essa urina. Nós também vimos a análise química, que é a análise do pH, dos corpos cetônicos, da bilirrubina, do urobilinogênio, se tem nitrito é porque tem bactéria, lembre-se disso, se tem leucócitos. Então, a gente tem aquela fita reativa, que é uma fita bastante utilizada, sempre utilizada, e ali a gente vai conseguir ver todos esses pontos químicos
de análise da urina. E aí nós temos aí padrões negativo, né, ou uma cruz, duas cruzes. Então, é exatamente como a gente abordou na aula passada. Nesta aula, então, nós vamos focar na análise microscópica. Então, a gente vai ver dentro da urina o que é que tem de fato ali. Se tem células, quais são as células presentes. Então, essa parte de células vai ser bem legal em citologia, que eu vou abordar mais à frente. Se tem leucócitos, a quantidade de leucócitos presentes nessa urina, a quantidade de hemácias presentes nessa urina, que é muito importante a gente relatar no exame, e a gente vai saber o porquê mais pra frente. Cilindros, né, que também é muito importante, que é um composto próprio, né, do trato urogenital ali, renal. Cristais, se há presença de bactérias. Então, só um exemplo, a gente até pode ver células com presença de Gardnerella, mesmo sem a coloração que a gente usa, né? Sendo somente a célula na sua coloração normal. A gente até consegue observar aquele aspecto granuloso que a Gardnerella deixa nas células. A gente também pode ver parasitas como Trichomonas vaginalis, né? Então, existem aí diversas possibilidades de a gente encontrar dentro da microscopia eletrônica, da microscopia óptica ali, o que está acontecendo com aquele indivíduo e quais, né, os elementos presentes naquela urina. Sobre o aspecto microscópico, então, da urina. Qual é a finalidade dessa análise? É primeiro identificar e quantificar algumas células. Quem são essas células, por exemplo? As células epiteliais, né, que a gente chama de uroteliais, os eritrócitos, os leucócitos, se há presença de cristais nessa urina, cilindros, se existe, né, presença de muco nessa urina, leveduras. Nós também podemos diagnosticar nessa análise microscópica a invasão aí de fungos, como cândida, parasitas como o Trichomona vaginalis. E também nós podemos detectar vários artefatos na análise microscópica, como quando a mãe passa o talco no bebê, a gente acaba encontrando esses artefatos. Ou quando a mulher utiliza de creme vaginal durante, né, um período ali e acaba realizando o exame de urina, a gente vai conseguir encontrar, né, esses artefatos. E o aspecto microscópico, ele pode ser realizado a partir de várias metodologias. Então, eu coloquei aí 3 metodologias que a gente geralmente costuma utilizar dentro da análise microscópica. Mas a gente tem que lembrar bem que essas metodologias só são aceitáveis se elas tiverem uma padronização. E essa padronização é muito importante. Então, nós temos métodos quantitativos e um método qualitativo. A gente tem como método quantitativo a análise desses sedimentos através da câmara de Neubauer e pela Cassel, que eu vou explicar um pouco mais adiante para vocês. E há uma metodologia qualitativa que a gente utiliza muito é a contagem desses elementos por uma lâmina normal, que a gente chama de contagem em lâmina. Eu falei anteriormente que nós temos métodos para conseguir quantificar ou métodos qualitativos dos elementos da urina. E para que a gente, então, analise microscopicamente esses elementos, nós temos que preparar essa amostra primeiro.
E o nome do exame não é elementos anormais e sedimentoscopia? Então, chegou a parte da sedimentação, da sedimentoscopia. Então, a gente vai utilizar, sempre homogeneizar a urina. Nós vamos usar tubos cônicos que comportam ali, que consigam entrar na centrífuga. Então, primeiro a gente homogeneiza essa amostra, coloca na centrífuga, a centrífuga ela vai, então, girar em rotações por minuto. A gente sempre vai colocar de 5 minutos a 1.500 RPM, que é a rotação por minuto. Então, vai acontecer a sedimentação. Por isso que nós temos esse nome, sedimentoscopia. Então, para os três métodos que eu falei anteriormente, tanto na análise pela câmara de Milbauer, quanto pela Cassel ou pelas lâminas normais, a gente precisa preparar essa amostra. Então, essa amostra primeiro é homogeneizada, centrifugada, e aí a gente descarta o sobrenadante e vai utilizar o sedimento para análise desses elementos. Então, falando um pouco sobre o método de análise pela câmara de Neubauer. É uma câmara de contagem de vários líquidos, então não é somente utilizada no EAS, também é utilizada nos laboratórios de hematologia, nos laboratórios de microbiologia, na contagem de espermatozoide, enfim, em contagens gerais de líquidos biológicos em laboratórios. Ela vai nos fornecer, esse tipo de câmara, o resultado por ml, tá? Então, a gente sempre vai contar em 4 quadrantes, que eu coloquei nessa imagem. Então, nós temos aí 4 quadrantes. E esses 4 quadrantes a gente vai multiplicar por 250. Então, como eu disse, o resultado vai ser por ml. Um exemplo, se eu tenho 60, eu contei nesses quadrantes 60 leucócitos. Então, eu vou lá, multiplico por 250. E aí eu vou achar 15.000 ml de leucócitos. É assim que funciona a câmara de Neubauer. Nem todos os laboratórios de grande demanda de urina não conseguem fazer a análise através da câmara de Neubauer. Então fica mais difícil. Só quando há necessidade vinda no prontuário, no pedido médico do paciente, que precisa então desse acompanhamento pela câmara de Neubauer, que é geralmente no estudo quantitativo do sedimento, em pacientes que necessitam desse estudo. Aí sim se utiliza a câmara de Neubauer nesses grandes laboratórios com grandes demandas. Aqui nós temos outro método quantitativo do sedimento da urina, que é feita pela lâmina chamada Cassel, que é uma lâmina de plástico. Essa lâmina é para contagem dos sedimentos, e nós temos aí 10 câmaras para leitura, ou seja, 10 pocinhos para leitura. Dentro de cada câmara, há 2 séries de 9 círculos cada, totalizando em 18 círculos, que são facilmente visíveis em uma amplificação de 100 vezes lá no microscópio, quando a gente for analisar. E estes círculos vão marcar facilmente o volume preciso da urina e vai permitir que o cálculo dos números de elementos presentes em 1 ml de urina, e é assim que a gente consegue fazer a contagem através da Cassel. Aqui eu coloquei o passo a passo de como então a gente utiliza a Cassel. Primeiro a gente faz aquele preparo da amostra, que é homogeneizar, centrifugar, a gente descarta 9 ml da urina centrifugada, vai ressuspender aquele sedimento que a gente obteve lá no fundo do tubinho. Então, a gente vai retirar numa alíquota, a gente vai pegar uma pipeta, pode ser, geralmente a gente usa a pipeta automática, e vai pegar 20 microlitros e preencher aí esses pocinhos.
Então, a gente vai ler no aumento de 400 vezes, vai multiplicar por 1000 o número de elementos contados em uma das séries de 9 círculos. E o valor vai indicar o número de elementos figurados presentes em 1 ml de urina. Então, caso a leitura seja feita nos 18 círculos, a gente multiplica o resultado obtido por 500. Muito bem, então nós contamos esses sedimentos aí presentes, esses elementos presentes no sedimento da urina. E como é que a gente, então, vai entender se tem uma anormalidade? Primeiro, a gente precisa saber os valores normais, os valores de normalidade das amostras de urina. Só que, assim, existe um problema dentro das padronizações dos métodos de urina. Então, a gente não tem, assim, ao certo o valor normal. A gente tem valores bem próximos à normalidade. E nós temos, então, análises manuais e automáticas, por exemplo. Então, a gente tem, se eu estou num processo manual e vou automatizar, eu vou ter que fazer uma curva de conversão para normalizar aí, para chegar nesses valores que a gente são preditivos de normais. Então, até 10.000 células epiteliais por ml de urina é normal. Tá? Acima disso já possui alguma anormalidade. Até 10.000 leucócitos por ml também é normal. E até 5.000 hemácias que encontramos em determinada amostra de urina é normal. Vamos abordar um pouco, então, a análise qualitativa da urina. Nós temos, então, um método denominado metodologia por contagem em lâmina, que é um método recomendado pela norma brasileira, a BNT. E como eu já disse, este método é qualitativo porque ele não vai nos dar valores por ml, e sim por campo que nós estamos observando. Então, a gente vai observar no mínimo 10 campos lá no microscópio e nós vamos calcular a média do que a gente está observando nesses campos. Então, quanto a leucócitos e eritrócitos, nós precisamos analisá-los em aumento de 400 vezes. Quando a gente observa as células epiteliais e cilindros, nós temos que observar no aumento de 100 vezes. Os demais elementos a gente vai observar e vai, então, preconizar aí como elementos raros ou cruzes. Então, até um elemento a gente considera como raro. Até 5 elementos por campo a gente considera uma cruz. De 5 a 15 elementos a gente considera 2 cruzes. E acima de 15 elementos por campo a gente vai considerar como 3 cruzes. Então, quanto aos valores normais de hemácia, por campo é de 0 a 2 hemácias. Para leucócitos, de 0 a 5 por campo analisado. E para células epiteliais, de 0 a 5 células por campo analisado. E o que vamos encontrar na análise microscópica desse sedimento que a gente, então, fez o processo de centrifugação, fez a contagem, ou por câmara de Neubauer, ou por Cassel, ou mesmo o quantitativo, que é pela lâmina normal. Então, o que a gente vai encontrar? Então, a gente pode encontrar hemácias, e as hemácias é muito importante quantificá-las, porque a quantidade de hemácias é diretamente proporcional com a intensidade da lesão daquele indivíduo. É muito importante a gente contar. Mas a análise química ela vai dar um indício de que se há ou não um aumento de hemácias, lembra-se disso, aquela fita reativa. Então, o indivíduo, quando tem excesso, né, acima de 10.000 ml de hemácia, é um processo de hematúria.
no qual ele pode estar num processo hemorrágico, numa anemia hemolítica, que seria, né, a parte patológica, aí, pielonefrites, cálculos renais e tumores. Tumores, a gente vai conversar um pouquinho mais à frente. E um grande indicativo é a hematura. Mas também nós podemos encontrar essas hemácias em processos não patológicos, como uma pessoa, né, um atleta que acaba fazendo exercícios vigorosos, então acaba, né, fazendo microlesões, microfissuras, né, na parede dos túbulos ou mesmo do uretra, enfim, e acaba aparecendo um pouco de hemácias, ou quando essas hemácias é por contaminação da menstruação da mulher que acaba fazendo o exame no período menstrual. Nós temos que relatar muitas vezes a morfologia dessas hemácias, desses eritrócitos, pois a partir do formato do eritrócito é possível saber de onde vem a hemorragia renal, por exemplo. Então, se eles são isomórficos ou dismórficos. Isomórficos têm o mesmo formato, se são dismórficos já são formatos diferentes. Nesta análise microscópica, nós também podemos ver os leucócitos e quantificar se há ou não um aumento desses leucócitos naquela amostra analisada. Então, acima de 10.000, nós podemos aferir que está acontecendo alguma infecção no sistema urogenital daquele paciente, alguma inflamação, porque os leucócitos são células de defesa. E quando tem essas alterações infecciosas ou inflamatórias, eles vão aparecer em excesso. Eles são discos bicôncavos e, né, são maiores do que os eritrócitos. E nós não precisamos classificar o tipo de leucócito encontrado. A gente até pode ver polimorfos nucleares, mas a gente não precisa classificá-los. Essas inflamações, infecções, elas podem ocorrer tanto no trato baixo do sistema urogenital ali, que é bexiga, uretra, bexiga, ou no trato superiores, que são os rins e ureteres. Nas glomerulonefrites também vai aparecer um aumento de leucócitos, em pessoas com lúpus eritomatoso, nas pielonefrites e nos tumores também há um aumento de leucócitos. Também podemos verificar cristais. E esses cristais precisam ser relatados porque podem ser cristais amorfos, que são aqueles cristais que são produzidos devido àquela urina parada ou refrigerada, ou são cristais de fato verdadeiros, que são aqueles cristais que estão sendo produzidos pelo indivíduo, que no caso essa precipitação se dá em vivo, porque está havendo uma calculose ou uma litíase. Então, tem indivíduos que têm essa predisposição genética aí de produção desses cristais mesmo. E essa produção pode ser muitas vezes também pela alimentação do indivíduo, que acaba ingerindo, por exemplo, bastante oxalato de cálcio, presente no tomate, enfim. Existem aí uma variedade de hipóteses, mas a gente tem que se preocupar principalmente como que essa amostra foi armazenada para que esses cristais, então, não sejam produzidos ali naquela urina naquele instante para a gente não se confundir. Então, daí a necessidade de se observar a urina, de se analisar a urina, né, naquele mesmo dia, sem deixar refrigerado ou parado naquele momento. E nós temos aí uma variedade de cristais, como cristais de ácido úrico, oxalato de cálcio e precipitado de urato amorfo. Na análise microscópica, nós podemos encontrar células escamosas, ou células transfusionais, ou células dos túbulos renais. A gente viu que tem um valor
mas que isso muitas vezes não tem um significado, a não ser que essas células estejam associadas com cilindros, aí realmente está havendo algum problema naquele indivíduo. Geralmente a gente vai encontrar por quê? Porque há uma descamação desse epitélio, né? O epitélio urotelial, ele também se descama, ele envelhece e acaba então nessa descamação, essas células indo embora, e a gente vai ver na urina desse paciente. Em outro momento também é muito comum ver em mulheres, né, em pacientes grávidas, elas acabam tendo essa descamação também excessiva do urotélio, e aí acaba tendo aparecimento em grande quantidade dessas células, mas também não tem um significado patológico. Nós também temos que observar se nessas células existem algumas contaminações vindas do próprio epitélio vaginal ali, por exemplo. A gente pode até ver células infectadas por Gardnerella, que aí é uma contaminação, porque aí não teve asepsia, né, na hora da coleta, tá? Então, geralmente tem um significado clínico quando essas células aparecem junto com os cilindros. Também podemos encontrar cilindros. E o que são os cilindros? Eles são precipitados de uma proteína que que são formados lá na luz, no lúmen daquele túbulo, os túbulos renais. E dependendo da matriz proteica, existe uma classificação para esses cilindros, ou seja, dependendo do conteúdo do filtrado nesses túbulos, se formam esses cilindros. Só para relatar um pouquinho sobre essa proteína, ela vem das células tubulares, denominada de Thum-Harfel ou de uromodulina, e essas proteínas servem para a imunoproteção dessa região tubular dos rins ali. E quando então há uma estase urinária dessa proteína nesses túbulos renais, ela acaba se gelificando, né, e tendo o formato do túbulo, e vai adquirir esse formato, como eu falei, e vai, né, ser depositado nesse formato o que vem do seu filtrado. Por exemplo, numa urina normal, nós vamos encontrar nessa primeira imagem à esquerda uma urina normal que a gente chama de cilindro hialino, que é um cilindro transparente. É normal, né, encontrar um ou dois ali presentes na urina. Quando nós temos então uma inflamação, alguma hemorragia, então aí a gente pode encontrar a formação de cilindros leucocitários, eritrocitários, e, por exemplo, quando a gente tem então lesões de fato nos túbulos renais, a gente tem nessa última imagem à direita, nós temos os cilindros sérios. Tá? Isso é muito importante relacionar dentro da análise microscópica da urina. Agora chegou o momento de eu abordar para vocês sobre a citologia urinária, que é a análise citológica da urina, e ela apresenta uma grande importância no diagnóstico para o câncer urotelial, mas não somente para o diagnóstico do CA, né, urotelial, mas também ela tem uma capacidade de detecção de achados benignos e de segmento de indivíduos que já estão em tratamento. Uma das indicações da citologia urinária, acho que eu já até havia comentado, é quando a urina desse paciente detecta uma hematúria, né? E em muitos tumores de bexiga, antes de ser diagnosticado o tumor, esse paciente já apresenta em sua urina uma hematúria. E aí, então, há uma indicação da citologia urinária para
analisar melhor o que está acontecendo com esse paciente. Para que se tenha uma análise citológica realmente eficaz, é necessário o comprometimento dos profissionais durante todas as fases deste exame, né? Todo mundo tem que ter um compromisso com a qualidade, com o padrão né, desde a fase pré-analítica até a fase analítica. Lembrando que a fase pré-analítica é essencial. Então, muitas vezes que a gente deixa de falar que tem que fazer a asepsia, ou a forma de coleta, que é diferente da coleta da urina, não é a primeira urina do dia, isso já modifica todo o resultado lá na frente. Então, eu vou falar para vocês agora, né, a partir desse momento, sobre a citologia urinária. O trato urinário, ele é composto pelos rins, como nós vemos nessa imagem, pelos rins, ureteres, pela bexiga e pela uretra. A gente já está cansado de saber disso, né? Mas vamos fixar aí o conceito. E nós temos, então, a porção basal da bexiga urinária. A gente fala que ela tem um trígono, que é uma área triangular. A pelve renal, os ureteres, são revestidos aí por esse epitélio, que a gente denomina de urotélio, que é um epitélio transicional, ou epitélio de transição. É um epitélio extremamente especializado e ele é único, então só existe aí nessa região mesmo. E como eu falei, ele é denominado de urotélio. Esse urotélio, ele é composto por uma camada uma camada basal, como a gente pode ver na imagem, né, na camada basal, a camada mais abaixo. E essas células são células cuboides. Depois nós temos a camada intermediária e uma camada superficial, que também nós denominamos de umbrella cells. Nós vamos ver um pouquinho mais à frente cada tipo celular deste. Este epitélio ele pode ser considerado pseudoestratificado, tá? E eu vou explicar o porquê de pseudoestratificado. Então, eu falei dessas camadas. Então, a gente já lembra de um epitélio estratificado, mas não é bem assim. Então, eu vou explicar por quê. Então, nesse tecido, a forma das células e o número de camadas visíveis vão variar conforme o órgão esteja relaxado ou estendido. Lembra que a bexiga é ela que vai, então, comportar lá a urina fabricada. Então, a gente pode tanto relaxar essa bexiga como distender essa bexiga. Então, quando a gente esvazia a bexiga, a gente relaxou essa bexiga. E quando a gente tem um acúmulo aí de urina nessa bexiga, a gente vai distendendo aí este epitélio que reveste a bexiga. Então, no estado relaxado, ela aparenta esse tecido, né, aparenta uma espessura de 4 a 7 camadas de células aí, com células basais, células intermediárias e células superficiais globosas. Então, o estado relaxado, as células, né, da superfície, lá da superfície apical, como está escrito nesta imagem, ela fica meio globosa, que a gente chama de umbrella cells, ou células guarda-chuva. No estado distendido, mesmo que onde tem aí a maior concentração de urina presente na bexiga, são observados 2 ou 3 estratos de células e a gente vai ver células superficiais que acabam se tornando pavimentosas. Então, não é um tecido estratificado, ele é pseudo-estratificado, porque a gente vê uma continuação da base, da camada basal, né? E aí essas células superficiais, no estágio distendido, se tornam com características pavimentosas e não globosas quando é o estado relaxado.
Então, a citologia urinária ela vai ser muito útil, porque uma que ela vai conseguir rastrear carcinoma uroteliais, principalmente em populações de risco. O tumor que mais se beneficia aí, né, deste tipo de exame é o da bexiga. Os tabagistas, por exemplo, eles têm uma predisposição, né, de ter esse tipo de carcinoma, então é uma população de risco. Só para vocês saberem, aqui no Brasil, segundo os dados do INCA, o carcinoma de bexiga possui uma estimativa para esse ano, de 2020, 10.640 novos casos, sendo a grande maioria em homens, né? Então, é bastante importante empregar este tipo de metodologia no rastreio do carcinoma da bexiga, principalmente. Assim como no diagnóstico, de fato. Então, ele vai auxiliar muitas vezes no diagnóstico. Ele não é um exame que você já afere, já fecha um diagnóstico, mas ele vai auxiliar com certeza. Você consegue também fazer a vigilância e segmento de outras neoplasias, quando o indivíduo já está com a neoplasia implantada ali, e aí ele faz uso de radioterapia ou quimioterapia, e dá para você, né, seguir com a citologia urinária para ver se aquela terapêutica realmente está resolvendo. Só que todo exame tem limitações. E algumas das limitações, por exemplo, é que ele tem baixa sensibilidade para carcinomas de baixo grau. Então, isso já não é tão legal e acaba tendo um percentual até significativo em relação a diagnósticos errados, porque às vezes são células atípicas e acaba, né, falando que é um carcinoma, ou do contrário, é um carcinoma e só fala que são células atípicas. Então, tá aí alguma das limitações da citologia urinária neste contexto. E como é realizada a fase pré-analítica da citologia urinária? Primeiro eu vou falar sobre a urina espontânea, das 3 amostras consecutivas, porque a gente vai ver que nós temos outros tipos de coleta de urina, mas a mais comum é a urina espontânea. Então, nós temos que coletar em três amostras consecutivas, 3 dias diferentes, excluindo sempre a primeira da manhã. Então, a primeira da manhã não serve para a citologia urinária. Então, exclui essa da manhã, aí espera-se de 2 a 3 horas. Enquanto o paciente, né, toma bastante água, ele pode andar bastante, ele pode dar pulinhos, para que tenha uma descamação bastante satisfatória dessas células para que a gente analise futuramente na fase analítica. Tá? É muito importante que ele tenha essas instruções na hora de fazer essa coleta para a citologia urinária. O processamento tem que ser imediato, tá? Na maioria das vezes é feito, mas se não houver a possibilidade, aí nós temos que manter a preservação aí desta amostra, né? Se for de até 12 horas, pode ser refrigerada. Passado aí de 20, né, 12 horas, 24, chegando a 24 horas, a gente tem que colocar álcool dentro desta amostra, né? A gente tem que colocar aí, existem alguns preparos já, o Cytolite, ele já vem com esse preparo para preservação da citomorfologia, então a gente não precisa fazer nada, mas em caso que a gente coleta em tubos normais, até 12 horas a gente consegue refrigerar e ter uma boa análise futuramente dessas células. Caso contrário, a gente vai ter que inserir álcool 50% ou 70% para diminuir o risco da degeneração celular, tá? Isso é muito importante. Mas antes de eu continuar falando, acabei esquecendo de falar algumas coisas importantes. A gente tem que lembrar que esse preparo
essa fase é essencial, porque os achados citológicos da urina vão ser classificados de acordo com as características morfológicas. E o cuidado com a amostra é de suma importância, então o preparo, né, tem que ser rápido, visando uma boa concentração celular, para que a gente tenha uma, né, boa amplificação dessas células lá na sua morfologia. Se tiver células atípicas, eu consiga visualizar. Nós temos que ficar atentos à requisição do médico e os dados pessoais do paciente ou da paciente, a identificação clínica e a identificação da amostra. Por exemplo, se essa amostra veio da urina espontânea, então legal, eu sei quais tipos celulares eu vou verificar. Agora, se vier de um lavado vesical, eu tenho, né, que ter essa noção do que eu estou analisando e eu vou falar para vocês mais à frente. Então, é importante saber de qual espécime foi obtida essa urina. Se essa urina foi de uma amostra da micção, né, normal ali, da urina espontânea, ou se foi de um catéter, enfim, é necessário que a gente leia isso. No momento do recebimento também dessa urina, é importante que a gente tenha em mão se esse paciente é um tabagista, se esse paciente faz uso de algumas substâncias químicas ou está exposto a algumas substâncias químicas, como as anilinas ou as aminas aromáticas. Por que eu estou falando de tabagismo e dessas substâncias químicas? Porque já é sabido que são compostos aí que, né, a pessoa que utiliza ou está exposta a essas substâncias tem uma predisposição a ter um carcinoma de bexiga. E a citologia urinária, ela é um padrão, né, um exame bastante importante para diagnóstico de carcinoma da bexiga. Então, é legal que a gente, é importante que a gente tenha essas informações em mãos. E se esse paciente tem infecções aí por Schistosoma hematóbium, que está intimamente relacionado com o carcinoma de bexiga também. Vamos agora passar para a centrifugação. Essa parte é muito importante, porque eu falei para vocês, a gente pede para o paciente dar pulinhos para ver se descama uma quantidade importante de células para a gente verificar. E muitas vezes não é o que a gente gostaria, muitas vezes não dá para observar o grupo celulares satisfatórios ali na análise citológica. Então, a gente vai precisar centrifugar a amostra, a gente sempre descarta o sobrenadante, vai ficar o sedimento. Esse sedimento a gente vai fazer uma citocentrifugação. Na citocentrifugação, as células as células que estão em suspensão vão ser depositadas de maneira direta na lâmina, que a gente chama de citospin. E eu vou, no próximo slide, eu estou colocando um vídeo de como que faz esse citospin. É bastante interessante porque aí a gente não perde absolutamente nada de células ali daquela amostra. E depois de feito essa citocentrifugação, a gente faz a coloração, ou a coloração Papa Nicolau, que é, né, é excelente para esse tipo de células, ou a coloração MGG. Ah, já está gravando agora. Tu cortamos essa vez? Ya, entonces espérate.
¿Tú te aprendió? ¿Tú te aprendió? Se aprendió. ¿Listo? Sí. Sobre os métodos de coleta de urina, ou coleta urinária. Nós falamos da urina espontânea no slide anterior, mas eu vou falar um pouco mais dela. Vou falar da urina cateterizada, do lavado vesical, e no próximo slide eu vou falar da coleta da porção superior do trato urinário. Então, são esses tipos de coletas que nós conseguimos de urina. O método para a coleta da amostra urinária será sempre escolhido de acordo com as circunstâncias clínicas do paciente. A gente tem que levar em consideração tanto as vantagens quanto as desvantagens de cada método de coleta. Então, a situação em que se encontra o paciente vai dizer que tipo de coleta a gente tem que fazer, tá? Para obter essa urina que a gente precisa para análise. Sendo que de origem ambulatorial, em condições fisiológicas relativamente normais, o método mais indicado é a urina espontânea. E é o método mais utilizado que apresenta uma menor interferência no padrão morfológico dessas células que a gente vai analisar, assim como a morfologia e a arquitetura das células uroteliais. Então, esse ainda é o melhor método de análise da citologia urinária. Então, é um tipo de coleta que não vai apresentar riscos ao paciente. A gente não coleta a urina matinal, né? A primeira urina, então, descarta-se a primeira urina. E a gente coleta a próxima micção após a retenção de aproximadamente de 3 a 4 horas. Eu tinha falado de 2 a 3 horas, minta, de 3 a 4 horas. Preferencialmente, a coleta tem que ser no ambiente laboratorial, em 3 dias consecutivos, para ampliar a sensibilidade do método. Alguns autores, assim, né, como eu aprendi, muitas vezes você tem que solicitar para o paciente dar caminhadas, enquanto, né, ele vai esperando essas horas aí, para que haja uma mobilização dessas células para facilitar essa descamação celular. Outro método de coleta de urina é a urina cateterizada, que a gente chama, que é um método invasivo, que a gente consegue fazer um lavado ou um escovado, que pode ser indicado para pacientes que apresentam retenção urinária, dificuldades de locomoção ou que faça uso da sonda uretral, levando em consideração as suas particularidades. E, né, os sítios de fato, ou seja, os locais que a gente quer analisar de interesse ali do sistema renal. Essa urina cateterizada vai apresentar desvantagens ao paciente por ser um método de coleta invasivo, como eu já falei, e isso vai apresentar risco de infecção do trato urinário. E muitas vezes, após o procedimento, a gente vai ter interferência quanto à arquitetura da célula, ou seja, a citoarquitetura da célula vai se modificar e muitas vezes vai perder aquela sua arquitetura normal, citoarquitetura normal, e a gente vai achar
que nós estamos diante de um carcinoma, e na verdade não é um carcinoma. Está mimetizando células malignas, não são células malignas. Outro método de coleta urinária é pelo lavado vesical, que também é um método invasivo para obter a amostra para citologia. Então, o que a gente vai fazer? Por meio de uma introdução de um catéter, a gente vai irrigar a bexiga, vai colocar aí cerca de 50 ml de soro fisiológico estéril nessa bexiga. Nós vamos produzir assim uma suspensão, e aí a gente vai conseguir coletar as células uroteliais recém-esfoliadas. É dessa forma que a gente consegue as células de um lavado vesical. Outro método de coleta urinária é a coleta da porção superior do trato urinário, que é feita com auxílio de um endoscópio, então faça a escovação ou lavado com esse endoscópio. E esse método é indicado quando há uma suspeita de neoplasia do trato urinário superior. Então, vai ser colhido ali na pelvis renal deste indivíduo. E essa escovação, né, ou lavagem vai permitir a localização do tumor. E uma vez que visualizou esse tumor, dá para saber, então, se está na parte superior esquerda ou direita do trato urinário, porque a coleta é realizada separadamente e o material deve ser identificado de maneira correta, indicando as localizações, se é a localização direita ou a localização esquerda. Aqui nós temos uma tabelinha dos métodos de coleta urinária, de coleta de urina. Então, a gente tem aqui as coletas miccional, que é a urina espontânea, cateterismo, a lavagem e a do trato superior. E nós temos alguns pontos bastante relevantes na hora da análise, que é a celularidade, preservação, arquitetura, quantidade de células, quais células que a gente vai ver, né, no caso, as vantagens e as desvantagens, tá? Então, por exemplo, a miccional, a gente tem a celularidade escassa, lembra que a gente sempre solicita para o paciente andar, dar pulinhos para ver se tem uma descamação satisfatória. A preservação vai de má a média, depende de como que é feita a fase pré-analítica aí, como que é essa citocentrifugação. A arquitetura, nós vamos ver células isoladas, nós vamos ver bastante umbrella cells, né, a grande maioria. A vantagem é que é não invasível e as desvantagens que nós temos uma degeneração deste material, devido, né, se ficar parado por muito tempo, se não puder fazer imediatamente a citocentrifugação, e aí acaba degenerando uma grande quantidade de células, já é escasso, né, que é uma das desvantagens, já é escasso, também o perigo de contaminação. No cateterismo aí a gente tem, né, moderada celularidade, uma preservação boa, porque coletou bem do local ali. A arquitetura vai ser células em grupos, nós vamos ver, além de umbrella cells, nós vamos ver células basais. Nós temos um material de maior quantidade. E, assim, nós temos vários riscos, né, no caso de desvantagem, porque esse paciente pode ter uma infecção do trato urinário, pode vir artefatos, né, que vão mimetizar muitas vezes células malignas e as infecções no geral. Então, a lavagem vesical, vocês deem uma olhada, cada uma tem a sua celularidade, preservação, arquitetura, que a gente já comentou nos slides anteriores. Então, aqui estão as células uroteliais. Essa coloração é uma coloração Papa Nicolau. Vocês conhecem bem já essa coloração, então se assemelha muito com o que a gente já viu do epitélio escamoso, estratificado, não queratinizado, lá da ectocervice.
mas aqui tem algumas particularidades e é isso que eu vou falar para vocês nos próximos slides. Então, nós temos as células basais, que são células pequenas, de forma cúbica ou cilíndrica, que vai possuir apenas um núcleo. E esse núcleo é bem redondinho, com a cromatina finamente granular. Vamos ter uma alta relação núcleo-citoplasma e elas são basofílicas, como nós veremos no próximo slide. Aqui estão as células basais, que são células menores, que são as células da membrana basal, de fato, desse epitélio, do urotélio. E nós podemos ver nessa imagem aí o que eu falei para vocês, uma alta relação núcleo-citoplasma, um citoplasma bem escasso em relação, né, ao núcleo, então por isso que a gente tem uma alta relação núcleo-citoplasma, uma cromatina fina, nós podemos até ver os pontos de paracromatina, se a gente analisar bem esses pontos, né, esbranquiçados entre eucromatina ali, são células bem cilíndricas, né? Bem arredondadas, às vezes cúbicas mesmo. E elas são basofílicas, então a coloração delas é azulada, são cianofílicas. Aqui são as células basais em grande aumento, então pegamos um pedaço daquela figura anterior, daquela imagem anterior. Esta daqui é a ampliação desta imagem 400 vezes. Então dá para ver bem direitinho que a cromatina é bem granular. Nós conseguimos ver aí, não tem nada de anormal. Então a gente consegue ver um núcleo bem redondo e uma relação núcleo-citoplasma aumentada, como é de costume das células basais em todos os epitélios aí que a gente já vem estudando. As células intermediárias já são células maiores em relação às células basais que nós vimos anteriormente. Nós vamos ver no próximo slide a imagem delas, então agora eu só vou falar das características. Nós vamos ver que a quantidade de citoplasma vai ficar maior do que as basais, como a gente já sabe de costume. Elas vão ter um formato poligonal, um núcleo mais vesiculoso. Então, a gente viu aquela cromatina bonitinha, então, às vezes vai aparecer pontos mais, né, que a gente vai ver mais branquinhos, que são vesículas mesmo. E limites citoplasmáticos bem definidos e forma a camada mais espessa deste epitélio do urotélio. E agora chegamos nas células superficiais, que aqui no urotélio a gente chama de umbrella cells. Elas são bem grandes, né? Um citoplasma bem denso, um citoplasma bem clarinho também, quase a gente não vê a coloração Papa Nicolau. É um citoplasma vacuolizado. E tem um detalhe bem importante, é uma célula multinucleada, mas não quer dizer que está acontecendo alguma alteração. A gente tem que lembrar que essas células do urotélio, elas estão em contato com a urina diretamente, né? E a urina tem um pH ácido, então elas vão ser são células um pouco reativas, mas não quer dizer que está acontecendo um carcinoma. A característica normal da umbrella cells é ter essa multinucleação. E tem um aspecto mais poligonal, mais que irregular, assim, mais achatada. Elas são maiores do que as células intermediárias, como a que nós vimos anteriormente. E elas têm uma característica linda, que nós vamos ver na próxima imagem. Olha aqui que célula linda, uma umbrella cells, ou seja, uma célula guarda-chuva. Então, ela tem esse formatinho aí poligonal, que eu peguei aqui de um site da Nacito,
que eles até colocaram o cabo do guarda-chuva para ficar bem semelhante, bem bonitinha. Ela tem, então, vários núcleos, como a gente pode contar aí, tem 3 núcleos nessa célula. Ele é bem clarinho, um citoplasma bem claro, bem, né, uma baixa relação núcleo-citoplasma, então a gente tem muito citoplasma para pouco núcleo aí. E nós podemos ver aí, a setinha amarela está mostrando um dos núcleos, nós temos 3 aí, e a setinha em vermelho, estou mostrando um nucleolo inconspícuo, que é um nucleolo que a gente quase não consegue observar. Isso é uma característica bem marcante deste tipo celular, que é bem bonitinho, né? Bem diferente do que a gente está acostumado a ver. Aqui mais um pouquinho de células superficiais, as células em guarda-chuva. Aqui a gente vê um grupo, né, de bastante células superficiais. Nós também vamos ver aí algumas hemácias. E a gente percebe que é um tipo celular que tem essa multinucleação normalmente. Uma cromatina bem fina mesmo, né? Que a gente consegue ver bem as regiões de paracromatina. E alguns nucleolos bem discretos mesmo, que a gente chama de inconspícuo. Aqui já está uma imagem de um diagnóstico de células normais, uroteliais, e células de carcinoma urotelial. Então, a gente percebe aqui nessa imagem do lado esquerdo, a gente tem esse agrupado, está no mesmo aumento, tá? Microscópico. E a gente vê até, né, tá difícil de enxergar um pouco, tá um pouco sobreposta, mas parece que tá num grupamento coeso ali, normal. Se a gente olhar bem, tem núcleos bem redondinhos ainda, são células basais. E se a gente olhar na figura 7 aqui, que está a indicação do carcinoma, a gente já vê aqui nas setas a irregularidade nuclear. E esse contorno irregular nuclear é muito ruim. Lembra das aulas de critérios citomorfológicos? Não só aí, mas se a gente olhar mais nas células abaixo, esse contorno irregular, essa cromatina grosseira, é bem característico de um carcinoma. Então, modifica bastante, então a gente consegue diferenciar aí o carcinoma urotelial de uma célula normal urotelial. Então, aqui estão outros componentes que a gente também pode identificar na citologia urinária, como os cilindros. E este cilindro que a gente está mostrando aqui é um cilindro de eritrócito, bem vermelhinho, né, de hemácias. Lembra que era muito que eu falei para vocês que os cilindros, dependendo, né, as células, quando a gente observava na análise microscópica normal, sem nenhum tipo de coloração, não tinha muito significado clínico, mas se estivesse associado a cilindros, nós teríamos que ter, né, uma preocupação com o paciente, porque aí pode haver uma patologia renal grave, tá? Então, a gente pode ver os cilindros também na citologia urinária. Nas setas que eu indiquei, a gente pode então observar alguns artefatos, alguns contaminantes, na verdade, contaminante de uso de lubrificante vaginal ou creme vaginal e acaba se misturando à urina e acaba então interferindo na análise citológica das células que a gente precisa analisar na citologia urinária. Isso é bastante comum, então a gente tem que orientar bem a paciente ou paciente na hora da asepsia, na importância de fazer essa asepsia para que não haja problemas na hora da fase analítica. Aqui a gente pode ver outros componentes de contaminação, como os espermatozoides, eu indiquei aí com as setas.
nós temos até uma quantidade bastante relevante desses espermatozoides, e eles vão acabar interferindo na leitura, né? Que a finalidade da citologia urinária não é essa, né? Então, o espermograma é mais... A gente vai falar um pouquinho mais adiante. Então, a gente tem que muitas vezes refazer a coleta quando há o impedimento, de fato, das análises das células uroteliais. Aqui nós vemos então outros componentes celulares, que eu já até mostrei essa imagem. Os pontinhos vermelhos são os eritrócitos. Então, se existe aí uma concentração grande de eritrócitos, uma hematúria, a gente vai também conseguir identificar esses componentes celulares. Nós podemos também encontrar outros componentes além das células uroteliais. Nós podemos encontrar células colunares. E essas células colunares nós encontraremos em pacientes masculinos, porque são células que vêm muitas vezes da próstata. Então, se o paciente tem alguma alteração prostática aí, essas células podem aparecer também na urina, mas o seu aparecimento é menos frequente. Nós podemos também observar células intestinais. E por que células intestinais na urina? Porque geralmente, eu acabei não citando para vocês, existe também uma possível coleta de urina através do conduto ileal, que quando o paciente retira a bexiga, ele então, são pacientes com carcinoma, né, com câncer de bexiga, precisa ser retirado, se faz então a cistectomia, e aí uma porção do ilho vai ser isolada, e essa porção do ilho vai se ligar, né, vai ser ligada, na verdade, ao ureter. E assim vai formar um novo canal de excreção da urina. Então, dá para se coletar urina através desse conduto ileal. E aí nós vamos poder ver células intestinais vindo do ilho, né, dessa porção do ilho que foi ligada ao ureter. Outras células também bem importantes até de se verificar são as células tubulares renais e os linfócitos, porque esses dois têm grande importância clínica, principalmente em pacientes transplantados. Essas células, as células tubulares, no caso, as células tubulares renais, são pequenas, de formato oval, cilíndrico, e de formato cuboide, bem parecida com as células basais. E tem uma tendência à picnose, né, uma cromatina bem grosseira, bem, né, condensada. O seu citoplasma é granular muitas vezes. Essas células acabam né, aparecendo em pacientes que foram submetidos a transplante urinário. E se a gente encontra esse tipo celular nesses pacientes, é porque está, né, acontecendo uma rejeição ao transplante. Então, é uma importância clínica bem relevante. Então, a citologia urinária é um segmento para indivíduos que foram submetidos ao transplantes. E aí a gente encontrando também, junto com linfócitos, pode caracterizar uma linfocitúria e se relacionar com cistites, que é uma inflamação, ou até mesmo alguns casos de linfoma. Outro componente que a gente pode encontrar são os cristais, que a gente já até falou que é um componente não celular, que não apresenta significado clínico relevante, né? Pode ser até de origem de uma desordem metabólica, né, pode ser influenciado pelo pH da urina, pode ser influenciado pela urina parada, e aí a mudança de pH, a mudança da temperatura ali acaba formando esses cristais.
Então, existem diversos fatores que podem influenciar na formação desses cristais, mas que não tem muito significado clínico relevante. Outro elemento não celular que é também observado, porém tem significado clínico, são cilindros, que estão intimamente relacionados com patologias, tanto glomerular quanto dos túbulos. Então, é muito importante que a gente veja e relate a presença aí destes cilindros. Nos dias atuais, ainda não existe uma padronização para os laudos citopatológicos da urina, da análise urinária, mas existe um sistema chamado Sistema Paris, ou Paris System, que propõe aí categorias, assim como no sistema Bethesda, para a classificação da citopatologia cérvico-vaginal. Então, aí nós temos a classificação 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, todas no parâmetro bem semelhante ao que a gente já está acostumado a ver, né? Insatisfatória, negativa para malignidade. Nós temos as células uroteliais atípicas de significado indeterminado. A 4 são células uroteliais atípicas suspeitas de carcinoma urotelial de alto grau. A 5, carcinoma mesmo, então são células bem características de um carcinoma. Tem a diferença entre carcinoma de baixo e alto grau. E outros tipos de neoplasias que podem ser vir de outros tipos teciduais aí, que acabam vindo pela urina, né? Metástase mesmo. Então, hoje segue-se aí um possível consenso entre as terminologias nos laudos citológicos urinários também. E eu disse para vocês que existe a citologia positiva para a malignidade, que aí tem o carcinoma urotelial de baixo grau e o de alto grau. E como é que a gente consegue, então, diferenciar esses dois tipos? Então, existem características que, na hora do laudo, a gente consegue soltar se é de baixo ou de alto grau, que nós vamos ver adiante. As características para o carcinoma urotelial de baixo grau, para que ele seja, então, classificado assim, é necessário que aquele grupo de células tenha uma alta relação núcleo-citoplasma, uma irregularidade da membrana nuclear, por isso, né, um carcinoma, você tem alta relação núcleo-citoplasma, irregularidade da membrana nuclear, a hipercromasia, a sobreposição celular, mas nesse caso nós temos uma escassez de mitose. Então, todos os outros componentes que nós já estudamos quanto às irregularidades num câncer, né, quanto à citomorfologia das células, se enquadram, mas neste caso tem escassas mitoses e nós vamos encontrar células umbrella, né, umbrella cells, células guarda-chuva em quantidade relevante no carcinoma de baixo grau. Aqui está uma imagem de um carcinoma urotelial de baixo grau. A gente vê o agrupamento celular em formato esférico, que já é bem característico de células cancerígenas. Mas está bem difícil de enxergar nessa imagem. São poucas imagens que a gente tem acesso, então eu peço desculpas já de antemão. E o aumento está bem pequeno, né? Mais pelo agrupamento mesmo, a gente vê umas células isoladas também. Então, esse foi a única imagem que eu consegui de células de baixo grau. Peço desculpas já. As características de um carcinoma urotelial de alto grau são as células bem grandes, são células isoladas. Nós temos um aumento muito relevante, bastante relevante, tem duas setas aqui, da relação núcleo-citoplasma. Então, nós temos um núcleo bem aumentado, bastante nucleolos,
a diferenciação glandular pré-pavimentosa, a hipercromasia, a sobreposição das células, por isso que fica difícil a gente olhar, né? Porque elas formam aquele agrupado muitas vezes. Nós temos as células isoladas, que são aquelas células feinhas, que é característico de carcinoma, mas temos aquela sobreposição também anormal, né, das células. Elas não estão mais regulares, naqueles espaços regulares. Elas acabam subindo uma em cima da outra, formando aqueles agrupamentos esféricos. E nós temos mitoses frequentes, né? Então, a gente viu que lá no carcinoma de baixo grau, a gente tinha umbrella cells, aqui não tem, e lá tinha uma escassez de mitose. E aqui já tem bastante mitose, são mitoses frequentes. Aqui estão imagens de carcinoma de alto grau. Então, a gente percebe bem uma diferença na imagem à esquerda, do quadrante à esquerda. A gente consegue ver uma relação, um aumento do núcleo, uma vacuolização do citoplasma, uma cromatina grosseira, muitas vezes, se a gente analisar algumas células, que perderam todo o formato delas, né? Essas células isoladas também, então, bem característico desse carcinoma de alto grau. E do lado direito, essa bola esférica aí, né, formando uma papila também. É uma sobreposição bem característico e umas células isoladas ali, mostrando essa alteração mesmo maligna dessas células uroteliais. E aqui neste último slide eu deixo um resumo do padrão das celularidades, do padrão dessas células, dos núcleos, do citoplasma e das umbrella cells, se estão presentes ou não na classificação do laudo citopatológico urinário. Se é negativo, né, por exemplo, o negativo, nós temos uma celularidade escassa, que é o normal, um padrão favo de mel das células, núcleos de contornos bem irregulares, de cromatina, tá até digitado errado, cromatina fina, de um citoplasma denso, né, homogêneo no caso da umbrella cells, e as umbrella cells estão presentes, né, que são as células em formato de guarda-chuva. Então, aí a gente tem o suspeito, carcinoma urotelial de baixo grau, que a gente já acabou de falar, o carcinoma de urotelial de alto grau e o carcinoma in situ. É interessante que vocês vejam, que vocês estudem, tá? E que vocês entrem também no fórum para a gente conversar um pouco sobre as dúvidas que vocês tiveram aí assistindo essa videoaula. É muito importante a participação de vocês. Agradeço. Até a próxima.